Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é a nossa reflexão com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, adultos. O tema desse trimestre é o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 4, que diz: Paulo, a vocação para ser apóstolo. Paulo, a vocação para ser apóstolo. E a leitura diária desta quinta-feira está em Atos capítulo 22, versículo 14, trazendo a epígrafe: Deus o escolhe de antemão para fazer a sua vontade. Vamos ver o texto aqui na Bíblia Sagrada. Estamos utilizando hoje a versão King James, é uma versão de 1611. E vamos entender o que diz o versículo 14 do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: em seguida ele me revelou. Ele quem? Paulo aqui está se referindo a Ananias. Quando Ananias esteve lá em Damasco, orou por Paulo e Paulo recuperou a vista, e Ananias então trouxe a primeira mensagem de Deus para Paulo. Vamos lá. Em seguida ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais, te escolheu para conheceres a sua vontade. Aqui ninguém vai dizer que é uma predestinação exclusiva, não. Venha, eu vou lhe mostrar a minha vontade. Então, te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo, para que você veja o que é correto, o que é justo, e ouvires a palavra da sua própria boca. Sendo assim, meu irmão, nós temos para a leitura diária de hoje que Deus tem escolhido crentes, escolhido servos pelo mundo afora para que seja feita a sua vontade. O próprio Paulo disse certa vez que nós somos membros de um corpo. Um é orelha, um é nariz, um é boca. O presbítero Adolfo Barbosa Lopes, de saudosa memória, num dos últimos estudos que eu vi apresentando na igreja, ministrando, ele disse que a mão faz e a boca diz, eu fiz. Isto quer dizer que na obra do Senhor nós temos diferentes funções, e Paulo foi escolhido para exercer uma destas funções. A ele o Senhor revelou diretamente questões do céu para que ele pudesse passar para a igreja. E eu acho interessante que, se não fosse a compreensão de Paulo com relação às Escrituras Sagradas, fazendo aquele alinhavo entre o Antigo Testamento, os rudimentos da lei do Antigo Testamento e o Novo Testamento, como nós temos lá bem explicado na Carta aos Hebreus, eu creio que foi ele que escreveu a Carta aos Hebreus, eu não posso forçar ninguém a crer dessa forma, nós não compreenderíamos a palavra de Deus. E é tão interessante que nos dá a ideia que houve um dado momento que o próprio Paulo não entendeu o que Deus estava dizendo. Eu estou dizendo isso, na minha interpretação. Paulo não compreendeu. O Senhor então pega Paulo e arrebata ele ao terceiro céu, para que lá ele visse com seus olhos e compreendesse exatamente o que estava sendo dito pelo Senhor. Sendo assim, Deus o escolheu, como diz a nossa epígrafe, Deus o escolheu de antemão para fazer a sua vontade e a vontade de Deus. Nesse texto que nós lemos, versículo 14 do capítulo 22 de Atos, foi compreender as Escrituras, foi ouvir diretamente da boca de Deus a sua vontade e revelá-la a nós. Tem muito mais coisa na escola dominical. Vá para a aula no domingo e você vai ser abençoado. Leve toda a família. A paz do Senhor.